Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a todos que estão ligados conosco na EBD no seu lar de uma maneira toda especial. Que bom receber você. Estamos no primeiro trimestre deste ano de 2021, onde nós estaremos abordando esses 3 meses da lição da escola bíblica, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E estamos hoje na lição de número 3, que vai falar sobre o batismo no Espírito Santo. São lições importantíssimas que enriquecem a nossa vida espiritual. Já foi falado sobre a pessoa do Espírito Santo, que foi a primeira lição. A segunda lição foi a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, que também já foi comentado. E agora estamos na terceira lição desse trimestre, que é o batismo no Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo 5. Diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. É importante entendermos que toda pessoa que aceita o Senhor Jesus, que confessa os seus pecados e crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, naquele momento seus pecados são perdoados através do sacrifício de Jesus e ele recebe o Espírito Santo. Então, ele passa a ter na vida deles o Espírito Santo. Porém, batismo no Espírito Santo é outra coisa, é distinta, que nós vamos aprender nessa aula de hoje, na lição de número 3, o batismo no Espírito Santo. Na leitura bíblica em classe que nós vamos fazer, está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 3. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros, romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus, e todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? Outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto, ou estão embriagados. Na verdade, é interessante entendermos isso,
que quando Jesus aparece aos seus apóstolos, e ele ressuscita, depois da ressurreição, ele aparece aos seus apóstolos, a todos eles, no momento em que eles estavam reunidos, a Bíblia fala que ele diz: recebereis o Espírito Santo, e ele sopra, e todos recebem o Espírito Santo. Na verdade, agora, eles estavam passando pelo batismo no Espírito Santo, que é algo maravilhoso. Glória a Deus. Introdução da nossa lição. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudas as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batismo no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Glória a Deus! O batismo no Espírito Santo é uma verdade revelada nas Escrituras Sagradas. Logo entendemos que é uma promessa feita a todos aqueles que um dia aceitam Jesus e reconhecem como pecador, reconhecendo-se como pecador e se colocando aos pés do Senhor Jesus. Essa pessoa é remida dos seus pecados, recebe o Espírito Santo e pode receber ou deve receber a promessa que é o batismo no Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o primeiro ponto desta lição, ou o primeiro tópico desta lição, que é o que significa o batismo no Espírito Santo. O significado do batismo. O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito Santo é outra. É interessante entendermos isso. São duas bênçãos espirituais distintas, concedidas por Deus em Cristo Jesus. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Então, quando eu me lembro que o dia em que eu aceitei Jesus, eu não fui batizado no Espírito Santo. A Bíblia, ela vai falar sobre quem crer e for batizado, será salvo. Isso é outra coisa, é o batismo nas águas. A partir do momento que eu creio, eu recebo o Espírito Santo. Ele está na minha vida, me dando força. Então, a partir desse momento, eu vou provar, então, em um ato simbólico da minha morte pessoal, que é o meu corpo pecador, vou sepultar o velho homem que andava na concupiscência da carne, no pecado, na imundícia. Então, naquele momento que eu aceito Jesus, eu vou, então, depois, simbolicamente, sepultar o velho homem, que é o batismo. Então, eu desço as águas e retorno novamente para viver em novidade de vida. Essa é outra coisa que fala sobre a salvação. É algo pessoal. Então, eu sou salvo, eu crio em Cristo, creio que Jesus levou os meus pecados, então eu mortifiquei todas as obras da minha carne através do Espírito Santo, que habitou na minha vida, e eu desço as águas, eu batizo, sou batizado, e eu sou batizado nas águas, e depois então passo a viver uma vida digna, com a verdade das Escrituras Sagradas. Aí depois disso vem a promessa. É interessante entendermos que também muitas pessoas, ao aceitarem Jesus, são batizadas também no Espírito Santo. Já ouvi tanto testemunho de pessoas que foram para a igreja e nunca ouviram falar em batismo e receberam, e falaram em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Olha que privilégio, uma pessoa aceitando Jesus, recebendo o Espírito Santo que estará com ele sempre, e também sendo batizada no Espírito Santo. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre a evidência do batismo. Primeiro, o primeiro ponto do primeiro tópico, o fenômeno do Pentecoste, que está na leitura que nós fizemos, no versículo 2 e até o versículo 4. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Logo,
Antes de Jesus se apresentar, João Batista já vem falando dele. Eu vos batizo com água, mas vai vir um após mim, que é muito mais poderoso do que eu, ele vos batizará com o Espírito Santo. João Batista já testificava disso. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai, que Jesus vai falar sobre isso. Então, quando a pessoa recebe o batismo no Espírito Santo, é receber um poder extraordinário sobre a sua vida. Glória a Deus. Ou seja, os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém, Atos capítulo 1 e o versículo 4 até o versículo 5, aí está falando sobre a promessa que Jesus tinha dito para eles, que eles iriam receber o batismo. Não há dúvida de que a Escritura, ou que a descida do Espírito no dia de Pentecoste, é uma referência a esse batismo, no versículo 2, referência a esse batismo, até o versículo 4. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, que está em Atos no capítulo 11, versículo 15 e o versículo 16, que é uma explanação sobre isso. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto se refere a ser batizado no Espírito Santo, mas em outras partes no Novo Testamento indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa é receber e termos esta graça, esta unção. É interessante entendermos, enquanto os discípulos, embora Jesus já tinha subido e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, em Jerusalém, esperando a promessa do Senhor Jesus, o revestimento, que é um poder sobrenatural, quando eles recebem o batismo no Espírito Santo. E eles então criam coragem, eles então perdem todo o medo do mal, das coisas que iriam lhe acontecer, porque existia uma prioridade, e isso vem do alto sobre as nossas vidas. O Espírito Santo nos capacita a podermos testificar do Evangelho de Jesus com uma graça sobrenatural. Embora todas as pessoas, alguém estavam admirados quando viram eles falarem línguas estranhas e falaram em outros idiomas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que eles falassem, e ali estavam as pessoas, e ao ouvirem eles falarem nos seus próprios idiomas, se admiraram, outros ficaram observando aquilo, e outros criticaram, outros até disseram que eles estão bêbados, estão cheios de mosto. Mas de repente Pedro, ele se levanta cheio do Espírito Santo, no poder de Deus, e testifica uma mensagem poderosa, e ele vai citar o profeta Joel, e ele diz que nos últimos dias, disse Deus que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E quando Pedro começa a testificar, então naquele dia em que Pedro prega o Evangelho, aproximadamente 3.000 vidas, 3.000 pessoas se rendem aos pés do Senhor e aceitam Jesus como Salvador das suas vidas. Aí eu vejo o que faz a diferença numa pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. E como é bom podermos recebermos esta comunhão. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, foi o que nós comentamos. Quem já aceitou Jesus já tem o Espírito Santo. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Quem não tem o Espírito não é cristão. Sabemos que a experiência de ser batizada no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo, antes do dia do Pentecoste, todos
os presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito eram crentes, e isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão, ou seja, eles já tinham o Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando apareceu para eles, já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, e o próprio Jesus disse: recebereis o Espírito Santo. Só que o batismo é outra coisa distinta. Terceiro ponto do primeiro tópico, conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente, vou ler novamente, ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Olha que coisa maravilhosa. Receber o Espírito Santo quando eu aceito Jesus é fato, isso eu passo a ser dele, eu vivo com o Espírito Santo, é ele que me dá graça, me dá força, me ajuda, é o Espírito Santo que está comigo todos os dias. O batismo no Espírito Santo é algo que me faz forte, é algo que me dá mais ousadia para poder testificar do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecoste e continuam até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens, idosos, escravos e livres, em todos os lugares, em todas as épocas. Todos podem ser batizados no Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe você. Continue conosco. Nós estamos entrando agora no segundo tópico da nossa lição. Falamos sobre o que significa o batismo no Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo não é a minha conversão, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, porque a evidência de que eu sou batizado no Espírito Santo é a línguas estranhas. Quando uma pessoa fala em língua estranha, ele é batizado no Espírito Santo. Mas a pessoa que ainda não fala em língua estranha, não quer dizer que não tem o Espírito Santo. Ele não é batizado, mas ele tem o Espírito Santo. Amém? Vamos falar agora sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. Algo maravilhoso. E diz assim o escritor desta lição: considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas as experiências são coisas distintas, como verdade pentecostal fundamental de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. Então vamos falar um pouquinho, saber qual é o propósito do batismo no Espírito Santo. Então nós entramos no segundo tópico e vamos falar agora do primeiro ponto, que diz assim: finalidade do batismo. Qual a finalidade do batismo no Espírito Santo? O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino. Então, quando uma pessoa ela é escolhida para testificar do Evangelho, para um ministério, ela é batizada no Espírito Santo. Ela vai receber uma capacitação sobre a vida dela através do batismo no Espírito Santo. Glória a Deus. O poder para uma vida santa e serviço e eficaz. A pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo, o revestimento pleno do poder de Deus, todos foram cheios do Espírito Santo, a proclamação ou o testemunho de Cristo, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha só que coisa maravilhosa. Então, primeira coisa que nós aprendemos agora no segundo tópico, o propósito do batismo no Espírito Santo é capacitar.
Ele capacita, Ele nos dá força, Ele nos dá algumas coisas maravilhosas sobre as nossas vidas, Ele nos santifica, Ele nos faz vivenciar mais as coisas de Deus. O segundo ponto do segundo tópico, a capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado. As expressões como derramar o Espírito Santo, derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, pode lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar, realizar milagres, obras extraordinárias que acontecem quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo. Eu costumo dizer que o batismo no Espírito Santo é uma porta aberta para os dons espirituais. Primeiro eu recebo o batismo no Espírito Santo, começo a falar em línguas estranhas, uma língua que o Espírito Santo me concede que eu fale. Na verdade, é interessante entendermos que muitas pessoas recebem o batismo, mas a sua dúvida, eles trancam o seu coração e eles não conseguem falar em outras línguas. A língua estranha é a evidência do batismo no Espírito Santo. Então eu preciso entender que quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu só posso fazer uma coisa: glorificar a Jesus. Enquanto eu glorifico a Jesus, eu posso começar a falar em línguas estranhas, como fizeram os apóstolos quando foram batizados. Eles não sabiam, mas começaram a falar. O Espírito Santo não vai chegar na pessoa e vai pegar a sua língua, vai pegar os teus lábios e vai fazer você falar. Não, o Espírito Santo não faz isso. O Espírito Santo te enche, é um derramamento de poder sobre a tua vida. É algo tão glorioso em que você entra num estágio tão maravilhoso naquele momento em que você começa a glorificar e de repente você começa a falar. Você nem sabe o que está acontecendo, mas você sabe que você está falando. Se você quiser, você pode parar. E aí você deixa de receber. Então é importante que você comece a falar. Você está glorificando? Fique glorificando. De repente você vai sentir algo tão maravilhoso e você vai começar a falar em outras línguas. E isso é a evidência do batismo no Espírito Santo. Uma necessidade real e atual do batismo. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Então veja a diferença. Eles eram salvos, eles tinham o Espírito Santo. Agora eles receberam o batismo para poder testificar do Evangelho com muito mais poder, com uma graça extraordinária. É isso que está registrado em Lucas capítulo 24, versículo 47 até o versículo 49. Jesus dá essa instrução a eles, Jesus dizendo: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Olha só, o Espírito Santo eles já tinham, só que agora eles iam receber uma virtude, o poder do Espírito Santo, que era o batismo, aleluia, na vida deles. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus que batiza. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Olha que recomendação maravilhosa, e tudo isso com referência na palavra de Deus. A partir do momento que eu aceito Jesus e eu creio no poder do céu e eu quero receber o batismo no Espírito Santo, e eu vou te dar um conselho, você que está me ouvindo agora, não tem coisa melhor do que ser batizado no Espírito Santo. É uma coisa inexplicável,
É algo tão bom, é algo tão maravilhoso quando nós começamos a falar em línguas estranhas, quando nós começamos a sentir algo extraordinário na nossa vida. E o batismo no Espírito Santo é para quem deseja. Se você quiser, Ele pode te batizar. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você precisa buscar, você precisa obedecer a palavra, você precisa estar de acordo com as Escrituras Sagradas, servir, ter esperança, acreditar, orar, buscar, e com certeza você será batizado no Espírito Santo e o Senhor será glorificado na tua vida. Nós vamos entrar para o terceiro tópico desta lição, que vai falar o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Diz assim o comentarista: nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus em todos os lugares e em todas as épocas, mas todas elas têm o Espírito Santo. Estamos falando do Espírito Santo, mas estamos falando agora do batismo. O Espírito Santo que todos têm, mas o batismo no Espírito Santo para quem busca, para quem acredita e o deseja. As outras línguas, o primeiro ponto do terceiro tópico, que estamos falando sobre o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. As outras línguas, a glossalia, são ininteligíveis, evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito Santo como o fruto do Espírito e a manifestação dos dons. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falam das grandezas de Deus, e na casa de Cornélio todos os ouviram falar em língua e magnificar a Deus. Que coisa maravilhosa quando Pedro chega lá na casa de Cornélio e começa a falar, e todos começam a receber o Espírito Santo e começam a glorificar a Deus em outras línguas, recebem o batismo no Espírito Santo. Função das línguas, o segundo ponto, elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associado à oração pessoal. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como línguas do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas oramos em espírito e louvamos a Deus. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade do espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio, que sinal tangível levou Simão Samaritano a desejar esse dom, quando falavam em línguas estranhas. Glória a Deus. Não vamos falar muito em detalhes a respeito desse ato de Simão Samaritano, mas um pouquinho da vida de Cornélio, que recebeu o Espírito Santo e glorificou a Deus em línguas estranhas. Então nós observamos aqui algo tão importante, que quando nós começamos a falar em línguas estranhas, nos edificamos a nós mesmos. Quantas vezes nós entramos na nossa casa, lá no nosso quarto, dobramos os nossos joelhos e começamos a orar. E quando, de repente, a gente começa a sentir algo tão maravilhoso, a presença de Deus na nossa vida, e a gente começa a falar em línguas estranhas. Naquele momento que você está falando a línguas estranhas, você está sendo edificado. Deus está naquele momento com você, recebendo a sua oração, e o Espírito Santo junto, orando com você. Que coisa maravilhosa! Sermos batizados e sermos edificados pelo poder de Deus
nas nossas vidas. Eu lembro de quando eu fui, certa feita, buscar a Deus e eu me condenava e o meu coração não se abria, porque eu achava que eu não era digno de ser batizado e receber o Espírito Santo. Logo que eu começava, que eu sentia algo maravilhoso na minha vida, a minha mente me condenava e então eu não abri o meu coração. Até que um dia eu deixei isso e comecei a entender que o Espírito Santo e que Deus, Ele não olha para nós e não olha para os nossos erros passados. Ele olha para nós e nos vê santificado pelo poder do sangue de Jesus. Então, a partir daquele momento que você se entrega a Deus, você pode ser batizado no Espírito Santo. Quando você abre o coração, você passa a falar em outras línguas, a evidência de ser batizado. Que coisa maravilhosa. Terceiro ponto do terceiro tópico, a atualidade das línguas. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja. Isso engloba todos os cristãos em todos os lugares e em todas as eras. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecoste com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete, mas os outros 2, um som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como de fogo, ocorreram uma só vez. E eles não se repetem, ou elas não se repetem nunca mais. Aquele momento foi algo diferenciado. Foram vistas sobre eles línguas como de fogo, um som de um vento impetuoso, e aí eles começaram a falar em outras línguas. O que continuou foi falar em outras línguas, receber o Espírito Santo e falar em línguas estranhas. Que coisa maravilhosa, que possamos buscar cada vez mais a Deus, se envolvermos com Deus. O maior presente que nós recebemos é a nossa salvação. É quando nós aceitamos Jesus e recebemos o Espírito Santo. Depois nós passamos a buscar mais e a termos experiência com Deus, a falarmos com Deus em mistério. Isso é tão bom e tão maravilhoso. Quero ler a conclusão da lição, que diz assim: o que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? É uma pergunta. O que todo o povo pentecostal precisa saber sobre o tema da lição? Que ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Que essa manifestação do Espírito Santo é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência, cujo sinal físico visível inicial do recebimento é o falar em outras línguas. Que o Senhor te abençoe, que possamos buscar mais ainda a presença e o batismo no Espírito Santo, esse revestimento de poder sobre a nossa vida, para testificarmos o Evangelho com entusiasmo, com alegria, com uma fé extraordinária. Que Deus te abençoe, que busque o Senhor e que possa receber o batismo no Espírito Santo. Continue. Na próxima aula vai falar sobre a atualidade dos dons espirituais. São aulas tremendas e importantes para a nossa vida. Deus abençoe a todos e até a próxima, no nome de Jesus. Deus abençoe.